Oi, oi, minhas amorinhas e meninas também que assistem no meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de a gente começar o vídeo, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E vem fazer parte dessa família, já se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube possa te notificar a cada novo vídeo que eu postar, tá bom? Então vamos para um vídeo e já me segue lá nas redes sociais, tá bom? Que vai estar tudo aqui direitinho na descrição do vídeo, tá certo? E algumas vão estar passando aqui, tá bom? Para vocês poderem me seguir. E lá no Instagram vocês podem me acompanhar no dia a dia, tudo e tal. Então, sem mais delongas, simbora para mais um vídeo. Então, vem comigo! Então, né, minhas amorinhas, como vocês viram aí no título do vídeo, não se assustem, pelo amor de Deus, ninguém corre, eu vim compartilhar isso, né? No título do vídeo, como vocês já viram, né? Vim compartilhar um pouquinho como é que eu fiz a prova do Enem. Você deve estar se perguntando, Thaís, como assim? Você está bem para estar rindo? Gente, eu tive que me preparar assim, como a gente pode falar nas palavras, me preparar psicologicamente para poder vir falar com vocês. Até quando eu vi que eu estava bem, que eu já tinha parado mais de chorar, de tanto me culpar, eu consegui vir aqui falar com vocês. Até um certo tempo eu estava pensando em gravar esse vídeo para vocês, só que eu estava querendo me preparar melhor, tudo e tal. Aí ontem, eu conversando com a prima minha, né, amiga, prima, né, ela, não sei se eu posso divulgar o nome dela aqui, mas eu não vou falar. Mas se você é a pessoa aí que indicou o vídeo, estiver assistindo, é só deixar aqui o seu comentário aqui embaixo no vídeo que eu vou fixar, tá bom? Ela deu essa ideia de vídeo que pra eu passar do papel para o vídeo, onde ela realmente possa ser que dê muitas visualizações, você possa consolar outras pessoas. Há pessoas que têm medo de fazer o Enem, você pode dar uma iniciativa ali, as pessoas querer fazer, né? Então, por isso que eu vim assim, toda naturalzinha, meu rosto está cheia de espinhas, ó. Meu cabelo tá um pouquinho ainda assanhado. Então, vim bem naturalzinha, tá bom, gente? Pra vocês. Já beberam água hoje? É importante se hidratar, tá bom, galera? Nesse calorzão, principalmente. Então, vamos lá. Antes de eu falar o motivo de eu ter perdido a prova do Enem, antes de eu explicar tudo, eu quero deixar uma mensagem pra vocês aqui no começo e no final do vídeo, que vai ser um vídeo bem rapidinho, o máximo rápido que eu puder fazer, eu vou estar fazendo. Vou deixar pro final, porque assim gera mais curiosidade. Então vamos lá. O motivo de eu ter perdido o Enem. O local que eu fui escolhida, né? Fiz a inscrição, tudo certo, tá, gente? Antes de tudo, eu fiz a inscrição do Enem, pedi a inserção certinho, tava fazendo um cursinho estudando para poder me ajudar cada vez mais a conhecer os conteúdos que caem no Enem, né? Porque tem alguns assuntos que eu tenho bastante dificuldade, claro. Qualquer pessoa tem uma dificuldade, então estava fazendo esse cursinho para poder me auxiliar, me ajudar a conhecer a minha capacidade de onde poderia ir, né? Então, nesse cursinho eu conheci que percebi que eu sou capaz, né? Todos nós somos capazes, mas às vezes a gente tem medo de dar o pontapé do começo, né? Dali a iniciativa, por medo de errar. E não, eu fui, botei o pé, a cabeça, tudo e fui. O cursinho estava me ajudando bastante, eu estava bastante preparada. Estudei bastante para a redação, porque é algo, né, ali do ponto também. Estava estudando bastante as matérias. Estava muito bem preparada. Muito ansiosa, porque os outros anos, claro, eu já fiz durante 2 anos. Eu já estava preparada, mas eu não tinha me preparado tanto como esse ano. Ano passado eu tive a minha irmã, como ela faz pedagogia, ela me ensinou bastante coisa que ela sabia, ela foi repassando o que ela sabia, e eu fiz uma boa pontuação, mas assim mesmo não foi uma pontuação, uma pontuação que desse para mim poder entrar na faculdade. E esse ano eu me preparei mais ainda, né? E quando eu digo uma coisa a vocês, quando os planos de Deus é de um jeito e são diferentes dos nossos, a gente não pode ir contra os dele. Então eu digo assim, como muitas vezes a minha irmã disse, né? A minha mãe, minha avó, filha, essa não era a tua hora. Deus chegou e disse, não é a tua hora, não é agora que eu quero que você faça. Às vezes a gente não pode entender na hora aquilo que acontece. Às vezes a gente não pode entender os planos de Deus na nossa vida. A gente, às vezes, naquela hora, a gente fica com raiva, chora, se desespera, claro, porque é um sonho de qualquer pessoa entrar na faculdade, conseguir fazer o Enem e poder passar, né, e ter aquela felicidade. Mas, às vezes, lá na frente, futuro, quem sabe a gente entende. Aí olha pra trás e diz, é verdade, sim, se eu tivesse feito aquilo, não tinha dado certo. Então, o Senhor dava certo. Então, eu compreendi
né? Chorei bastante, vim pra casa um pouco desnorteada de tudo, fiquei meio assim, parada, pensando como é que eu tinha cometido aquele erro. Gente, sim. Aí fui fazer aqui no local que é perto da minha casa, que não é tão perto, dependendo do horário, né? E a pessoa saia. Cheguei no horário certinho. Cheguei no horário certinho, cedo, tudo. Subi pra sala, porque a minha era no andar de cima. Fui. Cheguei lá, entrei. Aí tava uma fila, né? A gente espera o pessoal entrar, com distanciamento, tudo certinho. Esperei. Quando eu fui perceber, já tava faltando 1 minuto para poder fechar os portões. Eu fui perceber esse erro que eu cometi sem perceber. Aqui em casa, como muitas pessoas sabem, quem cuida da minha mãe, das coisas de médico, tudo dela sou eu, desses exames, tudo e tal. Então os documentos dela acabam ficando juntos com o meu. Só que 2 dias antes, né, como eu tenho 2 bolsas, uma eu uso pra fazer exames e a outra também eu uso, mas às vezes a gente, quando tá de lua, aquela toda mulher entende, né? Quando a gente bota uma bolsa que não combina com o look, a gente vai pra outra. Então, eu tive que usar minha identidade pra o médico que eu fui, né? Eu fiz, né, eu sozinha, não era de minha mãe, mas sim a consulta era minha, na nutricionista, onde eu tô fazendo acompanhamento. E eu acabei deixando a minha identidade dentro da outra carteira, na outra bolsa. E na outra carteirinha preta que eu tenho pequenininha, é porque ela não está aqui por perto, então eu deixar guardada na bolsa certinho que eu organizei. Depois de ontem, gente, meu Deus, minha cabeça anda muito... É tanta coisa na cabeça da gente que a gente acaba se perdendo, tá bom? Então por isso eu peço a vocês, não julguem. Não julgue a pessoa, às vezes, antes de saber o que aconteceu. Porque muitas vezes as pessoas, às vezes, andam com a cabeça tão cheia de tudo e acaba se perdendo nela mesma, né? Então aconteceu isso. Eu confundi. Olha isso, gente. A identidade da minha mãe com a minha. Como, Thaís, você não olhou a foto? Na hora eu não olhei a foto, porque quando eu vi aquela pontinha assim, né, da identidade, eu disse, ah, não, tá aqui. E quando eu fui prestar atenção, na hora que a moça tirou, pediu pra eu tirar, já estava faltando 1 minuto pra hora fechar os portões. Aí ela pediu pra eu descer, conversar com a coordenação geral, né, que são à frente dos monitores, para eu saber o que eu faria. Ele perguntou se eu tinha algum documento com foto, eu falei que não. Aí ali naquele momento eu fiquei já revoltada, porque assim, é um processo, né, gente? Não existe. Aí não entendi pra que essas coisas do documento, mas eu acho que é por segurança, né? Então a gente não pode julgar. Coisa de segurança tudo e tal. Então ele disse assim, ó, aí ele perguntou meu nome, eu falei, me chamo Thaís. Ele falou, olha, senhorita Thaís, sinto muito, mas a senhora vai ter que ir pra casa, porque tá faltando 1 minuto, não dá. Você mora aqui perto disso mesmo, morando perto, moço, faltando 1 minuto. Daqui que eu saísse do local, de onde eu tava, de dentro, porque eu fiz uma faculdade, dentro de uma faculdade, não num colégio. Daqui que eu saísse daquele local todo pra chegar cá no portão, pra chegar aqui em casa. Já tinha dado 1 minuto antes de eu chegar no portão. Aí minha irmã tava na mesma sala comigo, a gente ia fazer na mesma sala e ela não fizemos. Ela fez sozinha, sem mim. Eu voltei, pedindo licença pra ele, se eu podia avisar minha irmã, ele disse que eu podia. Fui, falei com ela. Ela desceu dizendo que não queria fazer a prova, mas eu conversei com ela, disse assim, olha, você vai fazer. Fica com a cabeça fria. Eu digo, é resposta de Deus. Eu digo, antes de eu sempre de fazer algo, eu digo, Senhor, se for pra dar certo, que dê. Se não for pra dar certo, já feita a tua vontade. Então, se for feita a vontade dele, eu não podia ir contra. Vim pra casa, eu chorei bastante, chorei. Mas depois, aos poucos, a gente vai compreendendo. Depois disso tudo, conversei comigo mesma, percebi, esperei minha irmã chegar. A gente conversou uma com a outra. Aí depois que a gente conversou uma com a outra, gente, quando ela me falou o tema da redação, eu falei, foi Deus, cara. Deus que não permitiu. Porque eu ia tirar 0, gente, naquele tema da redação. Gente, não ia fluir nada, porque, tipo assim, eu vou ver se eu consigo botar mais ou menos o tema da redação aqui nesse cantinho pra vocês perceberem. Gente, o tema do Enem foi algo que eu fiquei... Eu que não fiz a prova. Se eu fosse fazer a prova, eu não ia conseguir. Porque foi um tema que meio assim, que pra mim não tinha nada a ver com o tema de Enem, sabe? Mas eu não vou julgar o INEP nem nada, né? Que são eles quem decidem. Se eles decidiram esse tema, cabe a eles, né? Decidir o tema. Se pra eles estava ótimo, assim, que bom. Para aqueles que conseguiram fazer a prova, parabéns. Mas para aqueles que não conseguiram, também parabéns. Sabe por quê?
Porque vocês lutaram para chegar onde vocês chegaram. Vocês tentaram fazer os seus máximos. Entendam que às vezes quando as coisas não é para dar certo, é Deus que não permite. Que o filho dele, ele percebe que aquele filho dele não vai ser capaz de passar por aquilo, ou que às vezes ele vê que aquilo não é bom para ele. Então ele retira aquilo para que a pessoa no futuro tenha algo muito melhor. Entendeu? Então minha mensagem é essa. Não se culpe se você não conseguiu chegar a tempo de fazer a prova do Enem. Não se culpe se você perdeu a data da inscrição ou da isenção do Enem. Não se culpe, não. Não se culpe, né? No caso aqui, não se culpe. Que você é forte, você é guerreiro. Se você chegou até onde você conseguiu, é porque você é capaz. Mas às vezes os nossos planos são muito diferentes dos planos de Deus. Então diga a você, Deus tem algo muito melhor na sua vida, né? Ontem eu estava assistindo no Instagram, me mandaram o vídeo de uma mãe que perdeu também, não conseguiu fazer a prova do Enem por conta que estava amamentando o filho. Então, é isso que acontece. Muitas pessoas perdem de fazer a prova do Enem porque muitas estão amamentando o filho, muitas têm pessoas doentes em casa, então tem que cuidar, tem que arrumar alguém para poder ficar. Às vezes o local é longe, o ônibus atrasa, então o ônibus quebra. Muitas vezes as pessoas vão de carro, o carro pode quebrar, o carro pode parar de funcionar no meio do caminho. Então muitas vezes as pessoas acabam se perdendo. Se perdendo, quando eu digo assim, perdendo o horário, né? Quando chega lá, dá de cara com o portão fechado e se desespera porque perdeu a oportunidade de fazer o Enem. Mas agora vai uma frase pra você. O Enem a gente faz todo ano, mas a nossa vida vale muito mais. Então, pra vocês aí eu digo, não se culpe, não coloque a sua vida para baixo, não se perca. Pensa assim, mais uma chance para mim, se dar bem, mais uma chance para eu esfriar na minha cabeça agora, neste momento, esfriar, esperar eu terminar o resto do ano que já estamos acabando, né? Já estamos em novembro. Quando acabar o ano, próximo ano, vou determinar meu tempo e minhas horas de estudar. Vou pegar o que eu aprendi ano passado e juntar com esse ano. E fazer isso. E aprender mais e mais, porque você pode, você é capaz. Tá bom? Comenta aqui embaixo quantas vezes vocês beberam água durante esse vídeo. Porque vocês têm que se hidratar bastante nesse calor, né, gente? Então, tipo assim, foi isso. Perdi a prova do Enem, perdi. Tá, você vai fazer a do domingo? Não, porque eu conversei com a monitora lá. O conselho que ela me deu foi o seguinte, e eu realmente parei pra pensar sozinha, né? A parte mais importante da prova do Enem é a redação. Se eu perdi domingo a redação, o que é que vai adiantar eu fazer domingo? A de matemática, né, acho que é natureza diz, eu não sei. Eu tô perdida antes de sair. O que é que adianta? Porque não vai adiantar de nada a nota, né? Então, me preparar mais, focar mais. E próximo ano, com fé em Deus, tudo dará certo. Entregarei, como eu sempre entregarei tudo nas mãos de Deus. Meus planos não são iguais aos de Deus. Ele sempre tem algo melhor na nossa vida. Tá bom? Então sempre compreenda os planos de Deus. Não culpe ele, não se culpe, não joga a culpa em ninguém. Pare e pense. Né? Porque a gente não pode jogar um livro pela capa antes de conhecer o conteúdo de dentro. Tá? Então é isso. Eu perdi, eu nem perdi. Mas é mais uma chance de eu poder mostrar para o mundo e mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa melhor do que aquele dia que eu estava. Entendeu? Isso é mais uma chance de eu mostrar que eu sou capaz, que eu posso, que eu vou alcançar os meus sonhos, o meu objetivo, que um dia eu vou chegar lá onde eu quero. Tá certo? Então é isso. Que bom meu conselho para vocês. Bom, perdi nem perdi, mas fazer o quê? Agora focar no ano que vem para poder estudar mais e mais, a cada vez mais. Eu fiquei com muito medo de gravar esse vídeo e chorar bastante, porque, gente, eu chorei ontem, gente. Porque eu tô gravando hoje de segunda-feira, no caso, ontem foi domingo, né? Recentemente tudo aconteceu, né? Gente, chorei. Mas eu chorei tanto, nossa. Não sei como, eu acho que eu desidratei tanto eu chorar. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Não podemos, como é que fala? Não podemos ficar só lamentando, a vida segue. A vida que segue, vamos seguir a vida e acabou. Tá bom? Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria ser um vídeo muito rapidinho. Eu acho que deu uns 14 minutos, 15, 13, mas fiquem aí, né? Assistam tudo pra vocês entenderem o rolê todo dessa história. Gente, pode lembrar, me dá um desespero. Meu Deus do céu. Como é que eu fui? Mas fazer aqui, né? Não vou ficar me lamentando. Vida que segue.
Bom, então espero muito que vocês tenham gostado desse meu rolê todo aí. Falei, né, a história toda de eu ter perdido o Enem, né? Como muitas vezes fizeram ter perdendo. Você perguntando, como assim você perdeu o Enem? Meu Deus! Então, faz tempo que eu não gravo o vídeo, mas aos poucos eu estarei voltando, porque eu não queria trazer os mesmos conteúdos de sempre pra vocês. Eu quero trazer conteúdos diferentes pra vocês, tá bom? Então comente muito aqui embaixo o que vocês querem que eu traga pra vocês, tá bom? É isso, já deixa muito like, compartilha o canal, porque estamos rumo a 300 inscritos. E é isso aí, galera. Vai compartilhando pra gente, o canal poder crescer. Então, ó, mil beijos, amo muito vocês. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. E todos que ficaram, eu quero saber quem ficou até o final do vídeo. Comentem aqui embaixo. Hashtag Enem. Beleza? Quem ficou até o final do vídeo, hashtag Enem, deixa eu pensar. Comentem hashtag Enem. Quem ficou até o final do vídeo, comentem hashtag Enem. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijos!